O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco esta Santa Eucaristia, terceiro domingo da Páscoa, vocês têm acompanhado vários relatos do Santo Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, que vem mostrando a experiência da comunidade nos primeiros tempos, primeiros dias da morte, da ressurreição do Senhor. Como que a comunidade foi reconhecendo, como que a comunidade foram percebendo a presença do ressuscitado no seu meio. E esta experiência da igreja nascente pode ser também hoje a experiência da igreja, a experiência de todos os batizados, de todos nós. A experiência do medo, a experiência do pânico, as preocupações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tende muitas vezes a perturbar a nossa cabeça ou a fechar a nossa inteligência. Tende a romper com o nosso equilíbrio. E os discípulos, diante desta realidade existencial, desta realidade junto ao seu mestre que havia morrido, ainda as coisas não estavam claras. Não estavam claras. E eles tinham muitas visões,
muitas visões, muitos sentimentos ainda confusos pairavam sobre suas vidas. E é muito interessante, né? O padre às vezes atende algumas pessoas, algumas realidades, e muitas pessoas, quando passam por experiências trágicas e que envolvem ou que coloca a pessoa, né, num estado de medo, de pânico, que leva a pessoa a certas dores, ela tende a criar no seu imaginário, né, certas realidades. E aqui os discípulos estão pensando ainda que Jesus seja um fantasma. Sejam fantasmas que estão vindo, seja uma imagem que está vindo ali, mas que talvez uma imagem que não tem conexão com a realidade. Uma imagem de um fantasma que não tem conexão com a vida concreta. E percebemos que Jesus diz para eles: vede minhas mãos, vede meus pés. Um fantasma não tem corpo, um fantasma não tem carne. Sou eu mesmo. Então toda esta experiência, queridos irmãos e irmãs, Jesus vem nos ensinar, né, que nós só poderemos compreender a ressurreição, a sua ressurreição, ou melhor dizendo, a igreja pode compreender a ressurreição, experimentar o Cristo ressuscitado, não é cultivando essas imagens distante da vida real, mas é exatamente se abrindo aos sinais do ressuscitado, né, nesta realidade sensível que nós podemos tocar, que nós podemos pegar. No fundo, Jesus está dizendo, o evangelista São Lucas está nos dizendo isso. A experiência da ressurreição não é algo que nós podemos pegar todas as ferramentas, todos os métodos científicos ali e provar de uma maneira material, mas é algo que nós podemos experimentar, usufruir na vida real de cada um de nós, na vida real das pessoas, na alegria, no amor, na doação e, acima de tudo, queridos irmãos e irmãs, pela vida nova, pela transformação das pessoas. Então, para nós, às vezes estamos preocupados: padre, eu queria tanto ser como fulano, parece que fulano vive a fé, fulano vive numa intensidade, né, a experiência com Cristo, o segmento, sua doação. E perceber que na nossa igreja, a experiência dos discípulos não foi experiência mágica, em que todo mundo, de um piscar de olhos, começaram a reconhecer perfeitamente Jesus na vida da igreja. Foi devagar, foi um processo, foi um caminhar. Jesus que apareceu a Maria Madalena, depois apareceu a Pedro, que aparece aos discípulos de Emaús, foi um processo, né? Quer dizer, foi uma caminhada gradativa, em que nesta caminhada, amados irmãos e irmãs, a comunidade foi aprendendo a fazer memória, foi aprendendo a recordar o quê? As palavras de Jesus.
as Sagradas Escrituras. Jesus foi assim, ajudando a cada um a compreender as Escrituras, porque Jesus é para a igreja, o verdadeiro e grande intérprete da Sagrada Escritura, do projeto, do plano de Deus para o mundo. E neste processo, queridos irmãos e irmãs, ninguém faz se não se abre a Ele. Quando nós pedimos que o Espírito Santo, que a luz do ressuscitado, venha ao nosso encontro, é para nos motivar, para que a gente que se encontra com a porta fechada, com a janela fechada, possa pelo menos ter a coragem de abrir a janela para entrar um novo ar, oxigenar não só o ambiente familiar, mas oxigenar a vida como um todo. Pedir a Deus, que se nós ainda não começamos uma vida mais coerente com a nossa fé, que a luz do ressuscitado venha nos motivar, nos inspirar, o que Jesus ressuscitado vem nos inspirar, para que possamos dar o primeiro passo. E em comunidade, a gente fazer esta caminhada, que é algo que nós aprendemos, a partir da liturgia. A comunidade é o lugar em que Jesus se revela aos discípulos. É o lugar que os discípulos reconhecem que Ele está vivo. A comunidade é aquela que vai ajudando os discípulos a clarear a visão. A clarear a visão de que Jesus não é um fantasma, Ele vive, Ele reina, Ele está no nosso meio, Ele caminha conosco. É a dinâmica de Jesus, dos discípulos de Emaús, que Ele vem ao encontro daqueles discípulos abatidos, começa a caminhar e fazer a catequese. Então é preciso começar a caminhar, permitir que a palavra de Deus, que as palavras de Jesus possam ir purificando a nossa vida, a nossa visão, até chegarmos a esta conclusão que os primeiros discípulos chegaram. Jesus, Ele vive, Ele reina em nosso meio. E esse Jesus que hoje vive e que é protagonista juntamente com a igreja, é o conteúdo da vivência e da ação dos discípulos. E aí a primeira leitura nos fala, queridos irmãos e irmãs, exatamente isso. Pedro, que está aqui como líder, porta-voz da comunidade. Esse dia a gente tem escutado: olha, aquele Jesus de Nazaré que vocês perseguiram, que vocês não compreenderam, que vocês não aceitaram, que seus líderes crucificaram, mataram, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, ressuscitou a ele. Ao falar disso, está falando do Deus do povo também judeu. É o Deus de Abraão, a fé judaica que se fundamenta também na fé dos patriarcas. Dizendo: vocês estão errados, porque o mesmo Deus que vocês diziam seguir, respeitar, adorar, este Deus ressuscitou Jesus. São Pedro vai dizer para nós: a pedra que vocês rejeitaram é agora a pedra angular, a pedra fundamental da construção da vida da comunidade, da vida da igreja.
E aí, claro, a primeira comunidade, nesse anúncio, convida aqueles que haviam agido desta forma, convida à conversão. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. A comunidade que oferece àqueles que assim agiram a oportunidade de acolher a vida do ressuscitado, a possibilidade, agora de viver de maneira diferente, compreendendo que aqueles que eles haviam crucificado é agora o protagonista na comunidade, é agora o ressuscitado. Então, amados irmãos e irmãs, já finalizando, como é que nós podemos fazer esta experiência do Cristo ressuscitado? Ou quais lições? Nós só podemos fazer a experiência do Cristo ressuscitado à luz da nossa fé, nos abrindo à ação de Deus, a experimentar o seu amor e deixá-lo revelar a sua vontade e a sua palavra a nós. E assim nós sairemos com esta imagem de uma comunidade cheia de medo, porque ainda não reconhece o Cristo ressuscitado, para uma imagem bonita, uma imagem de uma comunidade alegre e feliz, por saber que Cristo mora no coração de cada um, e se propõe a anunciar esta boa nova para todo mundo, para que todos se convertam e creiam no nome de Jesus, para que todos se convertam e creiam no nome de Jesus, quer dizer, creiam na vida eterna, creiam que Deus tem um projeto de vida para todos nós. Perceber que nesta experiência, nesta imagem, ao mesmo tempo a imagem dos discípulos que se encontra alegre, é a imagem também que revela um sentimento bonito, um sentimento agora não mais de uma comunidade cabisbaixa, mas o sentimento de uma comunidade que exala equilíbrio, exala coragem, vontade de anunciar, de uma comunidade que verdadeiramente se permitiu amadurecer, escutando a palavra, mas de uma comunidade que se permitiu, de modo especial, que a cena também nos remete à Santa Eucaristia, a última ceia, o comer junto. E para nós é muito importante. Falei assim, padre, eu não gosto de participar da Santa Missa, eu não vou. Gente, a Eucaristia é o momento mais profundo da vida da igreja, da vida da comunidade. Os discípulos, Jesus, ao tomar aquele peixe, deu para ele o peixe assado. Ao tomar aquele peixe e comer diante dos discípulos, eles reconheceram verdadeiramente que era Jesus. Então, na Santa Eucaristia, que celebramos, nós compreendemos e reconhecemos a presença de Jesus, que está conosco e quer caminhar conosco, partilha da sua vida, partilha do seu afeto, da sua ternura com cada um de nós, para que, a exemplo dele, possamos também partilhar com os nossos irmãos e irmãs. Amém.